Oi, gente. Eu tô aqui para cumprir o desafio Lançar a Palavra. Eu fui desafiada pela Ana Beatriz, minha amiga. Ai, beijo, amiga. E gosto muito dela, né? Dois beijos. Ah, Foi meio difícil saber sobre o que falar. E eu acho que eu já gravei isso acho que umas 3 vezes. Porque eu não tô encontrando palavras certas para dizer. Eu tô um pouco confusa nisso. Mas então eu vou falar palavras bem diretas, frases curtas e que eu espero que dê para entender bem. E talvez não tenha muito nexo que eu vou falar, mas eu acho que o importante é entender a ideia no geral. Bom, eu vou ler uma palavra que está em 2 Samuel 22, do 4 ao 7. Ela diz o seguinte: Clamo ao Senhor que é digno de louvor, e sou salvo dos meus inimigos. As ondas da morte me cercaram, as torrentes da destruição me aterrorizaram. As cordas da sepultura me envolveram, as armadilhas da morte me confrontaram. Na minha angústia clamei ao Senhor, clamei ao meu Deus. Do seu templo, do seu templo ele ouviu minha voz. O meu grito de socorro chegou aos seus ouvidos. Ele é bem curto, que aí você fica angustiado e você corre para quem? Para Deus. Porque é ele que vai conseguir te confortar da maneira certa. E enfim, né? Deus é Deus e é para ele que a gente corre. Não tem porquê como explicar isso. Isso vai ser mais que um desabafo meu do que uma palavra em si. Porque é um jeito que eu tô encontrando de me expressar da melhor forma. Eu acho que, assim, a gente fica angustiado, magoado, triste, com raiva por muitas coisas. Mas o que mais me incomoda é os motivos. Porque os motivos sempre são ódio, falta de amor ou ódio. Ódio é uma coisa que não se pode existir dentro de uma igreja. Porque a igreja foi feita para dar amor. E como é que você dá o que você não tem? Se você tem ódio, você vai dar ódio. Se você tem amor, você vai dar amor. Muitas pessoas têm sim o amor dentro de si. Acho que todas têm. Mas às vezes com os acontecimentos da vida, ela deixa esse amor de lado e só tem ódio no coração dela. Ou rancor, ou seja lá o que for, mágoa, enfim. Eu acho que essa hipocrisia que está tendo dentro da igreja, essa falsidade, isso, essa é a palavra, essa falsidade e essa hipocrisia. Essa coisa de ser o que não é, de querer mostrar o que não é, isso está prejudicando muito porque pessoas estão sendo afetadas através disso. Eu acho sinceramente que a igreja está precisando ser restaurada, ser curada para poder curar pessoas de fora. Não tem como a gente sair pelas ruas fazendo um trabalho lindo falando sobre Deus, sobre a igreja, sobre essas coisas, sendo que dentro de nós mesmos está faltando Deus, está faltando esse amor, essa união. Não adianta trazer uma pessoa de fora da igreja para dentro para ela ser mais machucada ainda. Porque convenhamos que muitas vezes as pessoas do mundo acabam sendo muito melhor do que pessoas que estão dentro da igreja. Existem crentes que preferem a presença de um amigo do mundo do que um da igreja, e isso acontece exatamente por causa do amor, ou por causa da compreensão, por causa de muita coisa. E não podemos negar também que a gente está com uma necessidade muito grande de saber expressar o que a gente tem, porque a gente não tem coragem de falar muitas vezes do amor, muito menos do amor de Deus. A gente não tem essa facilidade, ainda mais agora, porque ser cristão virou chacota, e virou mesmo, por causa da gente mesmo. A gente fez a gente passar esse ridículo. A gente não pode colocar a culpa em outra pessoa. Porque se a gente tivesse se mantido íntegro e tivesse se poupado dos escândalos, isso não teria acontecido. Mas a gente está aqui para sofrer perseguição mesmo, então isso vai acontecer. Mas a gente tem que entender e reconhecer que quem fez a gente passar esse ridículo na frente de quem é do mundo foi a gente mesmo.
Aqueles que olham de fora e olham uma pessoa fazendo uma coisa, talvez nem seja errada, mas nos olhos deles sim. Aí a primeira coisa que a pessoa fala é da igreja. É a primeira coisa. O que as pessoas avaliam na gente é o que nós fazemos. E muitas vezes é difícil mesmo fazer o que a gente deveria fazer. É claro que é difícil. Mas foi a gente mesmo que causou isso. Nós temos que buscar a restauração em Deus. Nós precisamos ser fortalecidos para poder fortalecer. A gente precisa mudar os nossos hábitos, mudar os nossos costumes, as nossas palavras, o nosso jeito, para poder mostrar para os outros que nós somos a igreja. E dentro da igreja, principalmente, a gente tem que, sabe, mostrar que a gente é diferente. Mas é claro que ser crente na igreja é muito fácil. Você colocar mais uma luz em um lugar que já está iluminado não faz diferença. Agora, você está numa escuridão e acende uma luz, isso faz diferença. A gente tem que parar de ser hipócrita com a gente mesmo e parar de ser ignorante com a gente mesmo também. Tem que começar a abrir o olho e ver as coisas que estão erradas sim. A gente não pode fechar o olho para tudo e dizer amém para tudo só porque estamos dentro da igreja. A gente precisa questionar, a gente precisa saber, a gente precisa entender. Claro que as coisas de Deus, na própria Bíblia fala que as coisas do Espírito não se entende, nem tudo é para se entender. Você só tem que aceitar. E isso é fato. Mas falando em questão de homens, a gente precisa ter cuidado e ter discernimento para saber o que é de Deus ou não, mas também não julgar, saber isso dentro da gente. A gente tem que tomar cuidado com as coisas que faz e fala. A gente tem que tomar cuidado com o nosso agir com as pessoas. O mundo precisa de amor, as pessoas do nosso lado precisam de amor. A gente já tá cheio de ódio, a gente já tá com guerras, já tá com briguinhas entre si, a gente tá com muita coisa ruim. A gente precisa de coisas boas. E só se tem o bem fazendo bem. Só se tem amor dando amor. Existem muitas pessoas por aí quebradas, caídas, destruídas, precisando de talvez só um abraço ou talvez ganhar confiança em alguém. Mas também não adianta você dar confiança para depois quebrar essa confiança. A gente tem que acordar para a vida. A gente tem que acordar para tudo. A gente tem que abrir os nossos olhos porque a gente está levando a vida, está levando a nossa vida espiritual principalmente como se fosse qualquer coisa, como se tivesse tudo bem e não está. A gente precisa ter mais atenção, pedir mais para Deus, dar entendimento, dar a sua necessidade. Cada um tem uma necessidade. Então, pedir isso e abençoar as pessoas de fora e principalmente as que estão do nosso lado. Porque a gente tem que entender que às vezes as piores pessoas, não que existam piores ou melhores, mas estou falando e pronto, travei. É que na minha cabeça eu sei, explicar é difícil. Mas a gente tem que entender isso só, que às vezes a pessoa que mais está precisando de tudo isso é a que está do nosso lado. E que não era para ser ela, mas é. Então, vamos abrir o olho para isso, né? Vamos tentar ver a necessidade das pessoas. E não ficar só julgando, só criticando, e boatos, e fofocas, e ódio, e isso e aquilo. Isso não pertence a Deus. Se é para falar de Deus, então isso não pertence a Deus. E na nossa angústia, como eu li, clamar a Deus. Porque Ele vai saber resolver as coisas da nossa vida. Sozinho a gente não vai conseguir. Sozinho a gente não é nada. Nada, nada mesmo. A gente precisa dele. E, bom, gente, é isso. Eu acho que não vai ter um final específico. Eu só acabei de falar tudo que eu tinha pra falar, o que eu acho que eu tinha pra falar.
ou é isso mesmo? E eu não sei, é legal fazer isso. Talvez eu volte. Talvez, quem sabe, né? Fazer mais um? Talvez. Se me desafiarem de novo, eu tô aí. Eu não sei se eu vou desafiar alguém. Porque eu não sei, eu tô sem ideia. Todas as pessoas que fui já foram desafiadas. É isso. Eu espero que eu tenha conseguido passar alguma coisa pra vocês. Porque são muitas ideias na minha cabeça e eu não consegui passar muito o que eu queria, o que eu desejava. Mas é isso aí, eu acho que seja o que Deus quiser, né? Que tenha dado tudo certo. E é isso. Até a próxima e tchau.